Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos porque o Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Pai e nós te amamos. O Senhor sempre perdoa os nossos pecados, as nossas faltas. Senhor, usa o teu servo mais uma vez na tarde desse dia para falar com o teu povo, né? E que teu Espírito Santo fale conosco. Ajuda-nos em tudo, Pai. Fala conosco através do teu Espírito Santo. Pois nós somos dependentes de ti. Te damos graças por tudo e o fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém, amém. E glória a Deus. Ok. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pôr aqui, né? Vamos pôr aqui como é que se diz? Na tela o que vamos falar hoje, né? E é uma pergunta que é: qual é a fonte da santidade, né? Eu quero dar uma pequena fala com você antes aqui. Muitas pessoas pensam que a santidade, para muitas pessoas... Eu estive em um lugar aqui, num país, Cuba, onde as mulheres não se vestiam normal como as outras do mundo, né? Só que eles faziam uma ênfase de que as mulheres eram santas. Aqueles cabelos tudo enrolado, aqueles cabelão solto, com aqueles vestidão até o pé, né, sem brinco, essas coisas. E o pastor, um dos líderes, falou: nosso povo é um povo santo. A santidade não é por aí que se mede a santidade, né? A santidade não se mede simplesmente pela roupa. Não. Porque tem muitas pessoas que vestem roupa até decentes demais, mas o coração não é santo. O coração não é puro. A santidade se mede de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, nós temos que entender que Deus estabeleceu algumas coisas para nós. Nós não devemos nos apresentar como o mundo apresenta. Nós não devemos querer parecer com o mundo, porque aí nós estamos querendo ser amigo do mundo, e aí vamos nos constituir inimigos de Deus, é o que diz a palavra. Agora, sem dúvida nenhuma, o que nós precisamos, na verdade, é procurar viver segundo o que Deus estabeleceu para nós. A santidade é a forma de você buscar agradar a Deus e não agradar o mundo. Você fugir do pecado e aproximar-se de Deus. Isso é ser santo. Não existe outra forma para ser santo. Papa santo, santíssimo, não tem nada de santo ali. Santo nada. Santos são aqueles que se aproximam de Deus em espírito e em verdade. Aqueles que buscam apresentar-se a Deus, esses estão buscando a santidade. Por isso que a Bíblia diz que nós vamos crescendo até ficarmos à estatura perfeita do varão de Deus, do varão que é Cristo, cabeça, né? Mas essa perfeição vai estar somente quando estivermos com Ele. Mas aqui a gente luta. Temos que lutar. Não tem outra forma. Então, é muito interessante que você saiba disso. Precisamos estar bem afiados ou bem afinados com Deus. A fonte da santidade não está lá nada disso de roupa, não. Porque tem muita gente que anda bem vestido e está fazendo coisas erradas. Roubando, mentindo, enganando, adulterando, prostituindo. E muitas vezes está dentro da igreja. Sentado lá, com cara de santo, aparência de santo. Mas de santo mesmo não tem nada. Então a fonte da santidade, vou te mostrar, não está em nada dessas coisas. A fonte da santidade, que é a pergunta qual é a fonte da santidade, é Deus. Deus é santo. Você sabe que tem um grupo de serafins diante do trono, adorando o Pai, dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Você sabia disso? E a terra está cheia da sua glória. Onde está essa glória? Está em nós, a terra. Né? Então, eu digo para você, não adianta você querer mostrar uma santidade de uma aparência física, sendo que o teu coração está lameado, está podre, está sujo do pecado, da maldade, da miséria, do engano, da injustiça. Não há santidade. Tem crentes hoje que estão mais secos que uma rocha. Vai para o culto, não sente nada, não consegue soltar uma lágrima dos olhos. Por quê? Porque não tem comunhão com Deus. O Espírito Santo já não está mais habitando nele ou nela. Porque a comunhão do Espírito Santo nos leva, ok? Nos leva, essa que é a verdade,
A comunhão do Espírito Santo nos leva a refletir, ok? Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Deixa eu só mandar um recadinho aqui. Ok, meu irmão, muito obrigado. Eu já falo com você assim que eu sair do ar, tá bom? Estou aqui no estudo bíblico, agora em português. Daqui a pouco, quando eu sair, eu falo com você. Mas desde já, muito obrigado, viu, queridão? Deus te abençoe, viu? Você assistiu um pouquinho aí, estamos aí falando sobre santidade. Vamos lá, radioalfainternacional.com. Bom, então, eu quero dizer para você, meu irmão, meu amigo, eu quero dizer para você, Deus é santo. Deus é a fonte da santidade. Com Deus não tem como a gente querer aproximar-se dele de uma forma, ok? Que não agrade ele. Não tem como. Não tem como. Você está me entendendo o que eu estou falando? Você pode, inclusive, querer ser santo da sua maneira, mas não é da sua maneira. Ser santo é da maneira que Deus estabeleceu. Primeira coisa, não ter amizade com o mundo. E hoje o que os crentes mais têm é amizade com o mundo. Como? Na novela, na aparência, no falar, no andar. Amizade com o mundo. Ah, então vou ter que viver como... Não, você pode andar muito bem vestido. Você pode andar muito bem vestida, sem ter a aparência do mundo. Essa que é a verdade. Sem ter a aparência do mundo. Entendeu? Essa que é a verdade. Então nós precisamos, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, nós precisamos... Oi, tio. Não dá para te escutar. A música está tocando muito alto. Quase não escuto a sua voz. Desculpa. Desculpa aí. É que na verdade eu esqueci. Hoje eu não estou legal. Hoje eu tô meio assim, ó. Tô meio assim. Depois que aconteceu o problema aqui, desculpa lá, viu, gente? Agora sim, agora estou ouvindo bem. Ela estava querendo me ouvir, mas a música estava muito alta. E é verdade, eu não tinha baixado a música. Mas vamos lá. Então, a fonte da santidade é Deus. E não existe santidade sem Deus. Não existe a santidade que eu quero ser como eu acho que tem que ser. Amarrar um burrinho de cavalo, ou fazer um coquinho, ou uma saiona. Não. Aí você não vai mostrar santidade. Me lembro que em Cuba eu estive numa igreja onde um pastor, um líder da igreja disse, nosso povo é santo. Olha as mulheres como é que são. Saíam lá no pé, irmão, mas e o coração? Como será que está o coração? Entendeu? Como será que está o coração dessas pessoas? Nós não podemos medir nada disso. Nós medimos um crente que é santo quando ele mostra com as atitudes da sua vida que ele quer estar perto de Deus. Quando ele aborrece o mundo, quando as coisas que acontecem lá fora, ele não aceita. Por isso em Romanos está escrito, não vos conformeis com este século. Renovai as vossas mentes. Renovar como é? Com a palavra. É lendo, é estudando, é vendo, é ouvindo. Porque o povo hoje está mais incrédulo do que crente. Estão mais mundanos que santo. Porque ser santo é sofrer, já falei aqui. Não pensa que é fácil, não. É sofrer. É ir contra tudo e contra todos. Jesus não sofreu, Jesus não era santo, ele não sofreu barbaridade. Não foi parar na cruz. Deus estabeleceu o plano para nós. Muitos não entendem. E ficam falando, mas Deus não sabe isso, Deus não sabe... Gente, tem que entender o seguinte, Deus fez um plano, ele é soberano, e nesse plano ele incluiu você, incluiu eu, e sua família, seu pai, sua avó, seu avô, e vamos dar glória a Deus, e vamos buscar a Deus para ir para o céu, e estar com ele para sempre, e agradecer a ele do que está no inferno. Porque você não pode esquecer que quando uma pessoa vai para o inferno, ela fica deformada lá, com a aparência do pecado, da maldade, do capeta. E quando a pessoa vai para o céu, ela fica transformada. Fica totalmente diferente. Aperfeiçoada. Agora, a escolha é nossa. Ok? Vamos aqui. A escolha é nossa. Você e eu escolhemos aqui esse negócio. Vamos lá. Santidade não é somente um atributo de Deus, mas sua natureza em essência. Porque existem atributos de Deus, mas todos os atributos de Deus são em essência. E a santidade de Deus também é essência, é natureza dele.
Por isso que Jesus não precisou de mulher. Ele que criou a mulher, ele sabia. Ele sabia que era sexo, ele sabia tudo, ele que criou. Com o Pai. E muita gente questiona, e fala, e pensa. Eu não penso nada dessas coisas. Não está entendendo o que eu estou dizendo? Ele não veio para fazer filho na terra. Ele já era filho lá do céu. E veio arrumar irmãos aqui na terra, veio nos buscar, morrer por nós. Agora, Deus, a essência de Deus é ser santo. A essência de Deus é ser justo. Essência. Essência. Sabe o que é essência? Quando você vai fazer um perfume, você tira da essência para poder aprimorar aquele cheiro e diminuir um pouco para não ficar tão forte. É a essência. Diluir, né? Mas Deus se dilui, no modo, se podemos dizer assim, em nós. Quando eu sou um pouco, busco a ser santo, quando você busca ser santo, quando você busca ser justo, quando eu então, se é que podemos dizer assim, porque Deus é eterno. E Ele vê isso em nós, quando nós estamos lutando para isso. É a sua essência derramada em nós. Santidade se refere a Deus ou aquilo feito santo, porque Ele por Ele, portanto, nenhuma santidade existe fora dele. Não existe santidade fora. Não existe dizer que o padre é santo, que o papa é santo. Não, isso não existe. Não. Essas estátuas que o povo adora é santo. Não é santo. Não é. A Bíblia diz bem claro: vós de mãos sujas, limpai as vossas mãos. Não está escrito? Acercai-vos a Deus, e Ele se acercará a vós. Não está escrito? Então nós temos que buscar viver para Deus. Nós precisamos viver isso. Nós dependemos disso. Se é que queremos ir para o céu. Se não, meu querido, vai passar seu tempo na igreja achando que vai, mas não vai. Você vai ver o que eu estou falando. Entendeu? Você vai ver o que eu estou te dizendo. Porque a coisa é mais séria do que eu e que você pensa. Mas, vamos aqui. Santo indica a própria separação de Deus da impureza, ou pecado em sua aparente perfeição de ser impuro. Porque o pecado ele é tão impuro que ele aparenta ser impuro. Ele aparenta. Se vê que o pecado é impuro, se vê. Isso não é uma coisa que você acha. Não. É impuro. Você está vendo que é. Dizem, por exemplo, aí que o transexual, é transexual. Ele nasceu homem, mas com vontade de ser mulher, é desejo. Isso é demônio. Já foi provado pela ciência, provado pela medicina. Deus não fez nada imperfeito. Mas existem demônios que trabalham já desde a infância das crianças, na mente delas, vão trabalhando ali. Você sabia disso? Não? Procura saber. Mas aqueles que são a favor disso, não, nasceu assim. Não. Meu Deus não faz nada imperfeito, porque Ele é perfeito, Ele é puro, Ele é justo. Porque o diabo quer levar a humanidade para o inferno, então ele está trabalhando de todas as formas que ele pode. E essa é uma. Ok? Agora vamos lá. Agora veja bem, isso quer dizer que como crente você deve buscar a santidade ou viver uma vida no engano do pecado. Não adianta. Eu já disse e vou repetir, para o céu, para subirmos não tem 3 caminhos. Na vida espiritual só existe sempre 2 caminhos. Já falei sobre isso. O bem, o mal, o branco, o preto, o alegre, o triste, enfim, aí vai. Lá vai. Né? Então não adianta, ou nós vamos tentar buscar uma vida de santidade, apartar-se, não está de acordo. Porque eu vejo coisas que eu vou te falar, eu falo para você com sinceridade. Eu pergunto até para mim mesmo, mas para que isso? Para quê? Para quê? Está me entendendo? Eu vejo na televisão, eu vejo na rua, eu vejo em tudo quanto é lugar. E me choca. Porque é pecado e é tentação. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos, não vos conformeis com este século. Renovai as vossas mentes. Com o quê? Com a palavra, não tem outra forma. Agora, se você não quer viver uma vida de santidade, meu querido, não se engane não, viu? Você vive vida de pecado, viu? Assim como eu. Se eu não procurar viver uma vida de santidade para Deus,
a fugir do pecado, fugir da maldade, da aparência, enfim, está vivendo no pecado. Porque vive pecando com a mente, com os olhos. Você está me entendendo o que eu estou falando? Bom, Deus indicou logo no início que ele esperava que as pessoas de todas as idades fossem santas. Você lembra que quando Deus, no passado, tinha os sacerdotes? E o povo fazia miséria. E para Deus não matar esse povo de novo, como fez no dilúvio, o que ele fez? Ele estabeleceu o quê? Sacrifícios de animais. Para aplacar a ira dele, por causa do pecado. Pela falta de santidade do povo que ele tinha escolhido. E ele mandava matar os animais. Fala, sacrifica aí, o sangue vai aplacar um pouco a minha ira. Até que veio Cristo. Por isso que tem muitas pessoas que estão enganadas com a salvação, viu? Não fique brincando com a salvação, não. Porque salvação você joga ela no lixo e vai para o inferno. Tem mais essa. Você joga ela no lixo. Ela é sua. Você pega ela, não quero, joga para o lixo e vai parar lá no inferno. Aí você vai olhar lá no lixo, ela estava lá, esperando. Entendeu? Então, Deus, logo no início, ele queria fazer isso com o povo. Mandava sacrificar, aí foi. Até que chegou Jesus. Quando Deus via que a coisa não funcionava, Deus passou o quê? Para profetas. Lembra dos profetas? E Deus falava ao vivo com as pessoas. E matou, e morreu gente. Porque Deus sempre exigiu a santidade. Ela exige de nós. Não é um querer, não é uma escolha. Ah, eu vou querer. Não, é uma necessidade. É uma necessidade. Olha esse globo que eu coloquei. Esse globo parece um olho, né? Parece um globo natural da Terra. Olhando assim de um pouco de longe. As pessoas olham para esse globo e ficam olhando, vê tudo lá. Não como Deus vê, porque Deus vê a coisa mais minúscula da Terra. Porque Ele é Deus. Ele é santo. Ele é perfeito. Ok? Ele é perfeito. Deus não é de brincadeira. As pessoas olham naquele globo ali, ficam até assustadas, falam, nossa, dá para ver tudo. Agora você imagine Deus, na sua soberania, Ele vê tudo e todos ao mesmo tempo. E exige a santidade. Está escrito em 1 de Pedro 1,16, diz, sede santos porque eu sou santo. Sede santos porque eu sou santo. Não adianta. Não é uma, escuta, olha, não é uma decisão sua de, não, é uma exigência de Deus. Nós temos que ser santos para que possamos nos aproximar dele e ele se aproximar de nós e nos abraçar e nos fazer carinho e nós sentirmos a presença dele. Precisamos ser santos. Precisamos ser santos. Apartado, afastado do pecado, da maldade, do mundo que engana todo mundo hoje. Jesus disse que se fosse possível até os escolhidos seriam enganados. Jesus falou. Só não vamos ser enganados se buscarmos a santidade. Porque hoje quase tudo parece ser normal. E cada dia que passa descobrimos tanta coisa errada. Tanta mentira. Tanto engano. Vamos para a parte final. O que diz aqui? Presta bem atenção. Já nascemos com uma grande responsabilidade. Sabia disso? Todos nós. Não escapa um. Todos nós temos com uma grande responsabilidade. Vou ter que considerar e honrar o nome do meu pai, da minha mãe, da minha família? Não. Também. Mas não. Não é isso. E deixa eu dar um exemplo para você. Ok? Quando um homem ele é famoso, ele é um artista, ele é um engenheiro, ele é um nobre, né, na terra, rico, ele jamais vai admitir que seu filho seja um lixeiro, né? Aqueles que empurram aqueles carrinhos na rua catando ferro velho, essas coisas. Ele vai aceitar isso no filho? Não. Não vai. Vai querer botar nas melhores escolas, dar o melhor carro, enfim. Não é assim? Assim é o nosso Deus conosco. Deus nos criou para sermos o quê? Para que Deus nos criou?
O que nós representamos? A Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Como? Na aparência? Não. Porque Deus não tem aparência humana. Ele pode aparentar se ele quiser, mas ele não precisa. Porque ele é tão poderoso que ele nem precisa disso. Ele é Deus. Deus nos faz parecido com ele, sabe no quê? Nos atributos dele. Bondade, justiça, amor, enfim, santidade, tudo é dele. Então, ele já, quando ele nos fez, você tem que entender que quando Deus soprou o boneco, saiu o alento de Deus do boneco. Quando você espirra, tem gente que espirra que parece um chuveiro, né? E às vezes a pessoa tosse também, por isso que tem que tossir, vou botar a mão aqui, vou botar a mão assim, não na mão assim, porque se vai dar a mão para outra pessoa, está com problema, já tem problemado, né? Então quando Deus soprou, essas partículas da essência de Deus, presta bem atenção no que eu estou te falando, ela penetrou em nós. E só é bem desenvolvida quando nós, que dizemos que somos cristãos, que somos evangélicos, que tanta coisa, né? Gospel e etc., que o Espírito Santo de Deus se move em nós. Do contrário, nós somos um bando de zumbis. Porque se o Espírito Santo não governa as nossas vidas, não dirige, nós não somos dirigidos por Deus. Somos enganados pelo diabo e dirigidos pela nossa própria cabeça. Não adianta. Meu querido, não adianta. Nós fomos, olha só, ser a imagem de Deus significa, entre outras coisas, que fomos feitos para espelhar e refletir o caráter de Deus. Fomos criados para mostrar ao mundo a santidade de Deus. Hoje você vê crente aí que parece mais mundano que crente. Existem mulheres hoje na rua que deixam muitos homens excitados com a roupa que usam. Porque o homem olha, ele vê. E elas estão mostrando. Os homens hoje estão fazendo quase a mesma coisa que elas. Roupa apertada, estão usando de brinquinho, rabinho de cavalinho. E isso está entrando dentro das igrejas. Isso aí, sabe o que significa? Aparência do mundo. Amizade com o mundo. Esses já são inimigos de Deus. Em muitos cultos hoje, em muitas igrejas, é uma frialdade. É um negócio horrível. Não se ouve língua estranha. Não se ouve aleluia. E o povo fica tudo agoniado, porque a presença de Deus não está neste lugar. Porque Deus é santo. Diante do trono de Deus estão lá os serafins cantando sempre, dizendo que Ele é santo, santo, santo. E que a terra está cheia da sua glória. Está cheia em quem? Você, em mim, você ou onde? Não é a terra onde a gente está pisando, não. Nós somos terra também. Essa glória tem que estar em nós, onde a gente entra. Por isso que eu tenho dito aqui, as pessoas às vezes não entendem, né? Jesus veio como homem, carne. E a Bíblia afirma que ele não tinha beleza. Mas ele tinha uma coisa tão grande, tão grande, tão grande, que chamava atenção. Que atraía até os homens a ele. Não estou dizendo de homossexualidade. Não. Estou dizendo que atraía. Era tão bom estar com ele, era tão bom vê-lo, era a unção que estava sobre Jesus. Porque Jesus era santo. Jesus já era santo. Ele é parte da santidade, ele é Deus. Por que eu não sou casado, tem mulher? Para quê? Se ele que fez tudo. Ele que fez a mulher, ele sabe, fez o homem. Nasceu homem. Ele ia no banheiro. É que nós, às vezes, não queremos entender. Meu amigo, se você, minha irmã, não quiser entender o que eu estou te dizendo, ou você vai viver para Deus em santidade para ir para o céu, ou você está se enganando, vivendo no pecado. Você peca com os olhos, com a mente, com a boca, com a mão, com o pé. Vendo televisão. Você peca. Todo mundo peca. Eu peco. E às vezes eu falo, Senhor, tem misericórdia, por favor, me guarda, me ajuda. É uma miséria. E pior quando você chega na igreja, você olha para uma irmã e fala, meu Deus, que é isso? Para que isso? Se não é de frente, é de trás. Se não é de trás, é de frente. Para! Isso não é santidade, isso é ser vergonhice. Isso é pecado. E Deus não se agrada com essas coisas. Se a tua igreja está fria, você olha no povo como eles estão aparentando. Se eles estiverem aparentando com a aparência do mundo, ali não tem Espírito de Deus. Não tem. Não se engane. Não se engane. Por isso que nós temos que sofrer. Porque se você não concorda com esse sistema do mundo, você vai sofrer. Você vai na contramão do mundo. Não estou dizendo que tem que usar o roupão até lá embaixo. Nada disso. É simplesmente não aparentar como um deles lá de fora. E não é difícil. Basta querer ser santo.
Basta querer ser santa. Basta querer agradar a Deus. Basta querer que Deus se aproxime de nós, de mim, de você de mim. Basta isso. E vamos para o final. Esta era a principal finalidade do homem, a verdadeira razão para a sua existência. Deus não fez para outra coisa. Deus queria ver no meio de... Ele já sabia tudo o que ia acontecer. E no meio de uma criação perversa, ele apostou que ia ter homens e mulheres que iam representar ele muito bem aqui nessa terra, como tem ainda hoje. Ainda tem, sim. Tem. Mas também tem aqueles que não querem. Mas aqueles que não querem vão ficar aqui. E aí vão ter que negar o que o anticristo vai oferecer para poder viver com Cristo 1000 anos aqui na terra primeiro. Vão ter que pagar com a sua própria vida. A santidade nos leva ao céu. Você vai ver. Já para frente você vai ver isso. Então não adianta, meu querido, a gente sabe, não importa. Não importa o tempo de igreja, quanto tempo você está no ministério, isso não importa nada disso. O que importa é quanto você tem procurado ser santo para agradar a teu Deus. Ao meu Deus. Ao nosso Deus. O quanto você tem chorado por causa do pecado, que você não quer entrar nele. Você está entendendo o que eu estou falando? Bom, não pensa que é fácil. Agora, você veja bem, para fechar. Gênesis 1,16, a parte A do versículo, diz assim, olha o que diz aqui. E disse Deus. Quem disse? Deus. E o que Deus disse? Ele disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que é semelhança? É ser parecido. É ser mais ou menos aí igual. Nossa imagem, a imagem de Deus qual é? Santo, justo, puro. Aleluia. Essa é a imagem de Deus. E a semelhança? Nós sermos santos, justos e puros. É isso que está escrito aí. Mas hoje o povo não quer saber de santidade. Ninguém quer saber. Hoje a coisa está terrível. Mas sem a santificação ninguém vai ver o Senhor. Nós vamos ver isso já na frente. Então, meu querido, não adianta. Você entendeu? A fonte da santidade é Deus. E não há santidade fora de Deus. E nós temos com essa responsabilidade de mostrar ao mundo que nós somos filhos de um Deus santo, justo e verdadeiro. Amém? Amém, meu irmão? Glória a Deus. Bom, eu quero orar por você. Mas antes de orar por você, eu só quero te dizer uma coisa. Semana que vem, você não vai poder perder, que eu vou estar falando aqui sobre o pecado fez o homem independizar-se de Deus. Ok? Semana que vem. E você vai estar comigo aqui. Nós vamos estar falando sobre esse tema. Vamos agradecer a Deus, vamos orar. Porque Deus é muito bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pai, nós te damos graça, Senhor, pela sua misericórdia, pela sua bondade, pelo seu amor. Te dou graças porque o Senhor sempre perdoa os nossos pecados, o Senhor sempre nos lava no sangue de Jesus. O Senhor é aquele que realmente nos ama, Senhor. Nos ama. E por isso, Senhor, ajuda-nos em tudo, por favor. Para que possamos representar o Senhor da maneira que o Senhor merece, porque o Senhor é santo. Ajuda, Senhor, cada pessoa que vai assistir, cada pessoa que vai ouvir. E que possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo. Pois nós te damos graças e o fazemos por tudo isso, Senhor. E fazemos no nome de Jesus, Teu Filho, que vive e reina para sempre. Amém, amém. E glória a Deus.